Boa noite, Shalom, Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais uma vez através da mídia, da tecnologia, pregando a palavra de Deus para vocês. Então vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler, pega a sua Bíblia, vamos ler em Lucas 24. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 47. Está dizendo assim, vamos ler o 46, né? E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Graças a Deus. Amado Jesus, adiciona, Senhor, as bênçãos à leitura de sua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós iremos falar sobre um tema que foi explicado já pelo nosso amado irmão, profeta de Deus, irmão Brana, num sermão que ele pregou, chamado 5 características de uma igreja verdadeira. E ali, quem instituiu a igreja, como é que se faz para entrar nela, e ali dentro tem a mensagem da igreja. Então nós vamos falar sobre qual é a mensagem que a igreja tem que levar ao povo. Segundo Lucas, capítulo 24, versículo 47, ele está dizendo que tem que se levar o arrependimento e a remissão de pecados. Então veja, arrependimento e remissão de pecados é uma característica ou uma das cláusulas que tem que ser pregado para a igreja. Isso tem que ser pregado. Então, a mensagem da igreja é, primeiro, arrependimento e remissão de pecados. E isso nós podemos ver que antes do povo, né, se afogar no dilúvio, eles tinham uma característica genética. Não é? Depois que o povo saiu da arca através dos 3 filhos de Noé, Deus trouxe novamente a raça humana de volta diretamente para Adão, através dos 3 filhos de Noé. E os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cão. O Sem, semitas, gerou o povo judeu, Jafé, os samaritanos, e Cão, os gentios. E você sabia que nós não tínhamos direito a arrependimento? Não, a salvação era ligada apenas aos judeus. Nós podemos constatar isso pela Bíblia, no versículo 4, no capítulo 4, aonde a própria mulher samaritana, ela conversa com o Senhor Jesus Cristo, e ele diz algo para ela muito importante sobre a salvação. Então, veja, Jesus está dizendo, vós adorais o que não sabeis. Nós, quer dizer, nós judeus, vocês samaritanos, né? Vós adorais o que não sabeis e nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Mas gravem aí, a salvação vem dos judeus.
Aí vamos para 1 João. Vamos lá, vamos para 1 João que você vai entender um pouco mais. Olha só. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos começar pelo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então você vê que Jesus, ele abriu a porta. Os gentios não estavam nisso daí. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então a salvação vinha do judeu. Depois de sua morte, o evangelho tem que ser pregado. E aqui ele diz que o evangelho tem que ser pregado começando em Jerusalém. Então, começando em Jerusalém, tinha que ser pregado o arrependimento e a remissão de pecados. Quer dizer, é uma coisa ligada à outra. Você não tem remissão de pecados sem o arrependimento. Então guarde bem isso daí. Através dessa ordem divina, nós vamos ver até a Bíblia e vamos para o livro de Atos, no capítulo 2. Olha como a Escritura se une uma com as outras. Olha só. Atos capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isso, ouvindo o quê? A pregação de Pedro. Ouvindo a pregação do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, e onde que era? Jerusalém. Jerusalém, quer dizer, as Escrituras estavam começando a se identificar. E você pode notar que quando Pedro falou, estava pregando, estava se cumprindo, dizendo, a profecia do Joel capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo, né? E ouvindo eles isso, a pregação de Pedro, a palavra de Deus, o evangelho sendo pregado, compungiram-se em seu coração. O que é compungir? Se arrepender. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Aí vem aquele versículo que muitos da denominação, eles não gostam de mostrar, mas é um versículo chave. Diz assim, Atos capítulo 2, 38. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Olha, a primeira palavra que saiu da boca de Pedro. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que Pedro estava se identificando, quer dizer, a sua pregação, a sua receita, estava se identificando com aquilo que Lucas escreveu, que tinha que ser em Jerusalém, a começar a pregar o evangelho ali, o arrependimento e a remissão de pecados. Agora vamos lendo para você chegar aonde eu te dei esse toque sobre os três povos, as três raças, porque nós hoje somos, no mundo, nós somos feitos sobre três raças. Então, a primeira raça que eu expliquei é de Sem, a segunda de Jafé, e a segunda e a terceira de Cão. Olha aqui, veja, versículo 39, a promessa, né? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Olha o que Pedro fez.
ele diz que a promessa dizia respeito a vós, quem que estava naquele exato momento. Aonde que eles estavam? Jerusalém. A terra de quem? Dos judeus. A promessa vos diz respeito a vós, judeus. Lembra? As 3 raças, os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cão. A promessa vos diz respeito a vós, judeus. Agora veja, a vossos filhos, abre parênteses e fecha parênteses, vossos filhos, isso se dá conta da descendência judaica, que vai se salvar nos últimos tempos, nesses últimos tempos, após o arrebatamento da noiva de Jesus Cristo. Deus volta aos judeus, e dos judeus ele consegue trazer 144 mil que terão o direito dessa promessa também. E receberão o mesmo evangelho que nós, serão batizados em nome de Jesus, a mesma coisa. Então veja, vos diz respeito a vós, judeus, vossos filhos, os 144 mil, os judeus que vão aceitar essa palavra. E a todos que estão longe, quem? Samaritanos. Você pensa que não tinha separação? Tinha uma separação entre eles. O povo de Samaria não conversava com o povo judaico, um povo misturado, que gerou através da raça de Jafé. Então, isso era para, a promessa também era para o judeu, a promessa era para os judeus, para os seus filhos, sua descendência, todos que estão longe, samaritanos, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E aqui diz respeito agora a mim e a você que somos gentios, que viemos da linhagem de Cão, viemos da linhagem dos várias tribos e nações da terra, um povo misturado que nunca teve direito à salvação, carregadores de ídolos, com costumes pagãos, vivendo na selvageria, de qualquer modo, de qualquer jeito. Deus providenciou a nós também, gentios, um meio para que nós fôssemos participantes dessa promessa. Então, aqui nós vemos que Pedro batizou quase 3.000 almas. Nenhuma delas foram batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Pedro não usou os títulos. Você pode ver, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Olha aí, ele falou arrependei-vos, remissão de pecados. Bate com o que Lucas disse em 24, em capítulo 24, onde nós lemos antes. Então, a promessa se diz respeito também aos judeus, Sem, aos samaritanos, Jafé, e a nós, os gentios. A tanto aqueles que o nosso Senhor chamar. Então, você está aqui nesta noite, me ouvindo, mas, e sendo gentil, você fique contente que Deus também te chamou. Agora eu vou provar para você, abrindo a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia devagarzinho e vamos abrir aqui em Atos do capítulo 8. Em Atos capítulo 8, diz assim no versículo 5: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Eles também esperavam o Messias. A própria samaritana diz que esperavam. Veja. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Veja lá que campanha evangelística. Filipe, o evangelista. Agora, quando chegamos aqui, no versículo 12 do capítulo 8, diz assim: Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus,
e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Veja, agora vamos pular para o 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, olha só, os apóstolos estavam em Jerusalém, onde tinha começado o que? A pregação do evangelho, através do que? Da mensagem de arrependimento e remissão de pecados, em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Aqui há outro detalhe que eu quero que você capte. Lembra quando eu li em Lucas 24? Que começando em Jerusalém, tinham que começar em Jerusalém pregando a remissão, o arrependimento, melhor dizendo, e a remissão de pecados no nome de Jesus Cristo. E ali eu te mostrei em Atos 2 que Pedro estava batizando as pessoas para perdoar os pecados dela em nome de Jesus Cristo. E foi-lhe dado o direito de promessa aos restos dos povos. Mostrei para você que em Atos 2,38 foi dado o direito de promessa aos judeus, onde foram batizados quase 3.000 almas em nome de Jesus Cristo. Não em nome da Trindade. Não em nome de títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora nós estamos com o Evangelho sendo pregado através do evangelista Filipe em Samaria. Lembra dos povos? Judeus, samaritanos e gentios? Agora veja, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A Escritura batendo com Escritura, versículo com versículo. E Jerusalém dá ordem, tem que se pregar o arrependimento, tem que se pregar a remissão dos pecados, em nome de Jesus Cristo. E Pedro vai lá em Atos 2, quando cai o dia de Pentecostes, prega e batiza as pessoas em nome de Jesus Cristo. E agora vem e ele disse, porque a promessa vos é direito a vós, judeus, vossos filhos, a descendência, os que estão longe, samaritanos, já estamos em Samaria aqui. Olha como o evangelho vai percorrendo direitinho conforme a palavra de Deus. E se você quiser me acompanhar, nós iremos agora para no evangelho, no livro de Atos, no capítulo 10. E aqui nós vemos que Pedro também foi chamado aos gentios. Porque, aqui em Atos 10 diz o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus em toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha lá, Cornélio era um gentio, era um dos povos espalhados pela face da terra. Vemos que o evangelho tinha que começar a pregar em Jerusalém. E qual era a mensagem que tinha que ser pregada? Arrependimento e remissão de pecados. E esse arrependimento e remissão de pecados tinha que ser em nome de Jesus Cristo. Não tem outro nome. Não existe outro nome. Só o nome de Jesus Cristo dá valor, autentica o seu arrependimento e lhe dá direito à remissão de pecados. Então, começou em Jerusalém, judeus, passamos para a Samaritana, onde lemos aqui em Atos capítulo 8, e agora estamos em Atos 10, passando para os gentios.
onde através da família de um homem chamado Cornélio. E ali, você repare bem, que Filipe e Pedro foram pregar normalmente, mas a chamada do povo de gentil foi de um modo sobrenatural também. Porque apareceu um anjo. E esse anjo não pregou nada para Cornélio. O anjo mandou chamar os apóstolos, mandou chamar Pedro. E Pedro quando veio, disse mesmo assim, falou do Evangelho, falou de Cristo, falou da sua experiência, porque ninguém ainda tinha pregado para os gentios. Os gentios era o povo resto, é um povo de resto, não tinha direito a isso. Mas aqui, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, olha só, veja só o que aconteceu. Ali está, e dizendo, e contou-nos como viram em pé um anjo, né, Cornélio, e lhes dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Quer dizer, Deus cumpriu a promessa que falou da boca de Pedro. Que a promessa vos diz respeito a vós, judeus, seus filhos, descendência, os que estão longe, samaritanos, e a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus chamou os gentios e está cumprindo a promessa aqui. Agora veja, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quer dizer, Pedro está falando, né? Deus deu o mesmo dom a eles também. Quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu? Para que pudesse resistir a Deus? Ele também não estava entendendo porque Deus chamou os gentios ao arrependimento. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquelas pessoas também foram batizadas em nome do Senhor. E daqui saiu, desse capítulo saiu o primeiro nome que os crentes levariam através de todas as eras. Veja, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Não existe base nenhuma para adorar o nome de uma igreja. Não existe base nenhuma para exaltar o nome de uma nomenclatura eclesiástica, uma denominação, uma organização. Só o nome de Jesus deve ser adorado. E aqueles que adoram, exaltam o Deus verdadeiro em carne humana, em Jesus Cristo, foram chamados de cristãos. Amém? Deus abençoe vocês, que Deus possa aumentar cada dia mais esse poder do Evangelho. Terminando com esse versículo, Pedro dizendo essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha aí, caindo o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Amém. Quem é o Senhor? Só existe um Senhor. Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que você possa conhecer o poder de Deus.
através do arrependimento e da remissão de pecados, através da pregação do Evangelho, que começou em Jerusalém, está rodeando o mundo atrás do último eleito. E a remissão de pecados, o arrependimento, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Bethesda Tabernáculo, ministério aqui em Suzano, São Paulo, Brasil. Shalom, Deus os abençoe.